irmãos, muito bom dia. Hoje é segunda-feira e eu queria começar perguntando como é que você passou a semana? Tudo bem? É isso que nós desejamos. A paz de Deus, o amor de Deus no seu coração. Hoje, segunda-feira, vamos começar uma nova semana e a mesma coisa, eu quero pedir que a graça, o amor do Senhor Jesus acompanhe o meu amigo, a minha amiga, o meu irmão, a minha irmã durante os dias desta semana. Meus irmãos, nos tempos bíblicos, o mundo era governado pelo Império Romano. Então, todos prestavam obediência a César, que era o imperador romano, e pagavam os impostos. E, na época de Jesus, os inimigos de Jesus procuravam ver se Jesus falseava em alguma palavra, se ele dizia alguma palavra, por exemplo, contra as autoridades e tal. E aí vem aquela história que você conhece, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 17. Aqui um grupo de fariseus e escribas e gente do templo de Jerusalém se aproximou de Jesus para perguntar para ele. Perguntaram assim: dize-nos, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Estou lendo aqui Mateus 22, a partir do versículo 17. Aí Jesus, conhecendo a malícia deles, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Aí trouxeram-lhe um denário, a moeda do tributo. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então Jesus lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles então, ouvindo isto, se admiraram e foram-se, porque eles vieram para tentar pegar Jesus numa palavra, porque Jesus representava o reino de Deus. Eles esperavam que Jesus dissesse: não, o reino não é César, é um usurpador. Quem reina é o nosso Deus. Qualquer coisa desse tipo. Mas Jesus foi perfeito. Ele disse: olha, dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É por isso, meus irmãos, meus amigos, que os cristãos são sempre a favor do governo. Veja bem, não é dizer que os cristãos são do partido do governo, que os cristãos vão apoiar tudo que o governo faz. Não é isso, mas estamos ao lado do governo no sentido que nós estamos orando pelo governo, para que o governo seja bem sucedido. Porque, afinal de contas, se o governo, seja qual for bem sucedido, todos nós viveremos bem, todos nós teremos vida tranquila, sossegada. Então, por isso é a nossa oração. Quando chegar na eleição, aí a população decide. Quer manter esse governo? Ok. Quer mudar de governo? Ok. Cada um vota conforme a sua consciência, conforme o seu entendimento. Então é assim, meus queridos irmãos. Olha, eu louvo a Deus, porque nós vivemos aqui num país abençoado. O Brasil é um país que tem democracia, pelo menos até onde nós estamos percebendo, as instituições são fortes. Aqui nunca houve assim uma tragédia institucional, né? Mas mesmo o período militar pelo qual nós passamos, houve ali um jeito que os militares deram um jeito ali de ter um congresso, de ter certos princípios ali. Mesmo nesse caso, nós nunca tivemos uma ditadura terrível, nunca tivemos nada disso. O Brasil sempre foi um país abençoado, um país tranquilo, um país cujo povo tem uma índole dócil. O brasileiro é gente muito boa, graças a Deus por isso. E eu louvo a Deus, porque é possível eu estar aqui nas redes sociais falando destes assuntos com toda a liberdade e me sinto muito bem em propor aos meus irmãos que nós façamos oração pelo governo, pelo Brasil. Vamos pedir pela nossa pátria, meus irmãos, que o Senhor dê orientação aos políticos. Eu, quando estou falando aqui num tom assim pacífico e num tom defensivo, eu quero que você saiba que eu sei muito bem que há os homens maus. Nós temos maus políticos, nós temos gente desonesta
em quantidade aqui nesse Brasil. Nós temos, eu sei disso, né? Mas não é, a nossa discussão não é essa aqui. A nossa discussão é, o nosso propósito é que Deus abençoe o Brasil. Que o Brasil continue a ser o país onde a gente possa viver com tranquilidade. Há pessoas de outros países onde há, aí sim, a confusão, a desordem, a violência. Eles estão correndo aqui para o Brasil para desfrutarem aqui dos benefícios da nossa pátria. Então, louvado seja Deus por isso. E agora vamos obedecer ao que o Senhor Jesus disse. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos dar ao governo o nosso respeito, a nossa submissão, vamos viver de acordo com as leis, né? E, entretanto, também vamos viver de acordo com a palavra de Deus, vamos obedecer ao nosso Deus. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com estas simples palavras, com esta pequena reflexão, eu queria convidar os meus amigos, os meus irmãos, para nós orarmos pelo Brasil. Vamos pedir a misericórdia de Deus. Se for possível, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, aí onde você estiver, se for possível, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, fixe a sua mente em Deus e vamos orar. Oremos. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, entramos em Tua santa presença, meu Deus. E eu quero, em primeiro lugar, Te agradecer pelo nosso país, agradecer pela nossa terra, pela nossa pátria, agradecer por este grandioso país em que vivemos, que apesar do tamanho, apesar da imensa população, Tu nos tens guardado de coisas piores. Tu tens nos sustentado, Pai. Um Brasil maravilhoso, um Brasil com vários climas, numa parte do país está frio, na outra parte está mais quente, nós temos, enfim, chuva num lugar, temos seca no outro lugar, a gente tem todas essas variações, um país abençoado, que é um país onde a gente tem comida, um país onde a gente tem mesmo recursos para viver. E, sobretudo, temos um povo de índole boa. Eu quero Te louvar por isso, meu Deus. Quero Te bendizer por isso. Nós, como qualquer outro povo, também temos os nossos defeitos, mas as virtudes são maiores do que os defeitos. São em maior número que os defeitos. Então, meu Deus, muito obrigado por isso. Louvamos o Teu nome, Senhor. Vem estender a Tua mão sobre o Brasil. Ó Pai, Tu conheces todas as necessidades da nossa terra, da nossa pátria, da população, das pessoas, das famílias, todas as necessidades do governo, da política, enfim, de todos os desafios, inclusive esse período em que estamos passando com a quarentena do coronavírus. Ó Pai, eu quero, ó Deus, Te agradecer, porque Tu és aquele que nos proteges, que nos sustenta no meio de tudo isso, Tu nos seguras pela nossa mão. Obrigado, Pai. Essas são palavras simples do meu coração, até palavras até quase que desconexas, ó Deus. Estou falando assim aleatoriamente, falando assim do meu coração. Então, meu Deus, ouve a nossa súplica, ouve a nossa oração, porque eu a faço com fé, em nome e por amor de Jesus, a quem seja dada a glória e a honra para tudo sempre. E que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Meus amigos, meus irmãos, outro dia eu estava me regozijando aqui porque Deus tem poupado a nossa congregação de problemas com o coronavírus. Na verdade, alguns irmãos nossos foram acusados, né? O exame mostrou o vírus, né? Mas graças a Deus, todos os casos que aconteceram, o Senhor estendeu a mão e esses irmãos foram curados e estão bem, graças a Deus. Tivemos alguns falecimentos de pessoas da nossa igreja, mas ninguém por causa do coronavírus. Graças a Deus por isso. Agora, no entanto, um dos nossos pastores, o pastor Robério, foi acusado, quer dizer, foi testado com o corona. Nós estamos em oração pelo pastor Robério e vamos
colocá-lo sempre na mão de Deus, e eu sei que ele vai depois testemunhar sobre a sua libertação desse problema. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está conosco. Deus está conosco. Eu disse que na nossa igreja não aconteceu, mas em outras igrejas nós soubemos que aconteceram, irmãos nossos, e até diversos pastores que faleceram, né, por causa dessa doença. Então, nós, de qualquer forma, estamos continuando em oração, intercedendo a Deus pelas vidas de todos os nossos entes queridos, todos os nossos irmãos, de próximos e de longe. Então, vamos continuar assim e que Deus esteja conosco. Eu vou encerrar agora o nosso pequeno programa, o Momento de Fé, e amanhã eu estarei aqui com os meus irmãos, com os meus amigos. Temos coisas bonitas, coisas boas, novas, frescas da Bíblia para nós meditarmos. Então, até amanhã, meus amigos, meus irmãos, e que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome